Quero a minha vida de volta. Do you ever get that feeling? Wanna kiss and hug her? Em seu 8º episódio, chamado Júpiter, o seriado da Apple TV Plus, Matéria Escura, se prepara para o seu desfecho, levantando o clímax esperado por todos nesse tipo de história, um drama forte em um cenário de ficção científica que coloca em xeque o posicionamento de seus principais personagens diante do grande problema anunciado. E claro que o título relativo ao maior planeta do nosso sistema planetário se relaciona com o tamanho do problema experienciado neste episódio, onde ocorre uma conversão de muitos dos Jasons de diferentes realidades, de diferentes mundos, que teriam sobrevivido ao grande desafio da viagem na caixa, chegando até aquela realidade com os mesmos objetivos em mente. Do it now. Tell me you love. Logo no início do episódio, nós já sabemos que o nosso Jason 1, o protagonista e personagem que nós seguimos acompanhando desde o início do seriado, teria finalmente conseguido chegar em seu mundo de origem. Mas nestes mesmos primeiros minutos, o seriado procura nos confundir, mostrando cenas em que outros Jasons aparecem, sem explicar, e nós seguimos sem saber, naquele momento, a qual deles se referia, né? Cada um daqueles personagens. Até que finalmente nós conseguimos entender que sim, que alguns outros Jasons teriam sobrevivido à caixa e estavam naquele mesmo mundo. Então era um mundo repleto por vários personagens que representam o Jason. Interessante que quando eu percebi e vi que o Jason 1 já vislumbrava a confusão que se anunciava, eu pensei que ele tomara naquele momento uma atitude meio questionável, meio desesperada, como medida para se proteger do pandemônio anunciado, até que descobri que não, que na verdade foi apenas uma forma um pouco mais arriscada de tentar um contato direto com a Natália, sua esposa, naquele mundo, sem que a atenção do outro Jason, do Jason 2 mais especificamente, fosse alertada. E então o episódio segue. É sim um episódio que apresenta mais ação do que o costumeiro no seriado, como a própria história, na verdade, acaba requerendo neste ponto. E também é um episódio que apresenta um questionamento moral sobre todas as vidas envolvidas naquele problema específico. E eu confesso que eu me senti incomodado, ou melhor, instigado, acho que é uma palavra melhor, por ver todas aquelas pessoas morrerem de forma tão descartável, como se não fossem realmente indivíduos, né, seres vivos, ou melhor falando, seres humanos. Bom, tentando me explicar melhor, trata-se de um problema cuja solução é difícil porque, tirando o Jason 2, todos os outros se consideravam como verdadeiros, ou seja, pertencentes àquele mundo. Logo, a princípio, não existe uma maneira de uma solução conversável, racional, pelo menos não nesse primeiro momento. O Jason 2 se mostra cada vez mais desesperado e inescrupuloso também, ao perceber o tamanho do problema que ele mesmo criara, e obviamente ele tenta manobras igualmente desesperadas e também sem sentido. Afinal, não é um caso que possa simplesmente ser varrido, cuja solução seja tão fácil que possa ser simplesmente varrido, por exemplo, para debaixo do tapete. E por fim, um papel central e crucial desempenhado pela personagem Natália, que de uma forma central e exclusiva possui o poder de definir quem seria o Jason verdadeiro inicial, usando um recurso único, que utiliza a palavra Júpiter, que pudesse diferenciá-lo de todos os outros ali presentes e que porventura atravessassem o seu caminho. E eu ainda procuro entender essa ferramenta que eles utilizam na diferenciação, pois eu confesso ainda não ter me sentido convencido pelo apresentado. Afinal de contas, todos aqueles outros Jasons seriam iguais ao inicial, sendo diferente apenas por escolhas realizadas nos dias dentro da caixa. Então, até pouco mais de 20 dias, eles todos eram a mesma pessoa. Então, qualquer referência ou mecanismo que o Jason inicial tivesse elaborado junto à sua esposa para que funcionasse como um código secreto entre eles, também seria do conhecimento daqueles outros Jasons. Então isso faz com que
esse argumento específico dentro do seriado, pelo menos nesse momento, para mim, perca a força. A não ser, claro, que depois eles desenvolvam o melhor e mostrem outras faces da história que eu ainda não tive acesso. E o gancho para a solução desta questão é o grande gancho para o próximo e último episódio do seriado, que muito provavelmente irei assistir hoje para poder encerrarmos essa história aqui no canal também. Eu confesso para vocês que eu tenho achado o clímax bom, o problema grande demais, e eu temo que o recurso de roteiro utilizado para solucionar o problema seja uma solução fácil e ineficaz. Mas eu não vou me antecipar no tempo para reclamar de algo que eu ainda não experienciei. Então, sigo confiante de que os roteiristas, e igualmente o autor, foi bastante criativo para poder solucionar esse grande novelo, esse grande balaio de gato que ele criou dentro da sua própria história. Eu confesso para vocês que um dos grandes problemas que eu vejo nesse momento é o problema da definição exata de quem seria o Jason original. Afinal de contas, cada um deles seria original em seu próprio mundo. E levando em conta o que eu falei agora há pouco, né, que há pouco mais de 10 dias, 20 dias dentro da caixa, em cada momento crucial, decisivo, que o Jason tomava decisões dentro da caixa e assim gerava uma bifurcação, né, da sua linha temporal, não dá para você afirmar que ele segue sendo o Jason original e que os outros são falsos Jasons. Um outro problema que eu também me referi mais ou menos pela metade desse nosso vídeo, dessa nossa conversa aqui, é sobre o valor da vida humana mesmo. Porque todos aqueles indivíduos eram seres humanos, são seres humanos, então existe um valor intrínseco àquela vida. E a forma como o roteiro sai descartando, fazendo com que morram, né, dentro da disputa, é algo cruel e que é difícil de você engolir, simplesmente. Eu entendo que seja o recurso do roteiro, que seja um recurso desesperado, diga-se de passagem, mas eu não entendo essa como a melhor solução. Mostra também, isso eu queria deixar claro aqui nesse momento do vídeo, eu até pensei em deixar este argumento para um outro momento, né, no nosso próximo e último vídeo sobre esse seriado, mas já antecipando um pouquinho só esse detalhe da nossa conversa, em relação à complicação gerada por essa exploração de multiversos, pois você acaba misturando realidades e você gera assim uma bagunça, mas ao mesmo tempo parece ser algo que contradiz um princípio físico básico, que é o da entropia. Então, para nós pensarmos para o próximo episódio, eu vou tentar desenvolver um pouco mais aqui na minha mente, mas é interessante como o funcionamento dessa caixa ele é contrário ao princípio físico da entropia. E eu fiquei pensando, nossa, quanta energia seria necessária, na verdade, quantidades cavalares absurdas, inimagináveis de energia seria necessário para que você pudesse criar essas múltiplas realidades. Pelo menos pelo meu pouco conhecimento físico, parece-me bastante plausível pensar isso. Mesmo que você leve em consideração outras questões que não são relacionadas no seriado. Mas, mais uma vez eu me repito, é justo que a gente dê espaço para a ficção científica romper as barreiras do possível para poder nos brindar com boas histórias e assim também fazer com que os nossos pensamentos, a nossa imaginação acabe criando asas e voe longe e consiga imaginar coisas que antes não eram imagináveis e assim a criatividade desperta na criação de outras coisas dentro da nossa realidade. Bom, mas por enquanto é isso, pessoal. Nos vemos muito em breve, talvez no próximo dia, para continuarmos conversando sobre o último episódio desse seriado. Fiquem todos bem, nos vemos muito em breve. Tchau!